Olá, crianças! Olá, juniores! Olá, Detetive Júnior! Feliz domingo! Feliz Dia do Senhor! Que alegria, que prazer poder ter você aqui mais uma vez na nossa escolinha bíblica Detetive para mais uma aventura nessa super série que se chama Um Livro Super Legal. Espero que você tenha passado aí uma semana super tranquila, super abençoada na presença de Deus. Porque é por causa dele que nós estamos aqui, ó, com toda a animação para aprender um pouco mais sobre esse livro incrível que é a Palavra de Deus, que é a Bíblia. Esse livro que é o nosso manual de vida. Estamos muito animados com essa série de investigações, porque até aqui já aprendemos muitas coisas mesmo, muitas coisas importantes a respeito da Bíblia, a Palavra de Deus. Já aprendemos que a Bíblia é um livro dado por Deus e esse livro, na verdade, é uma grande biblioteca, porque dentro dele tem vários livros aqui divididos, organizados em prateleiras. E aí, vocês se lembram o nome dessas prateleiras das divisões da Bíblia? Vamos relembrar? Lá no Antigo Testamento, como se chama o nome da primeira prateleira de livros, hein? São 5 livros que são chamados de livros da lei ou também de Pentateuco. E a segunda prateleira, hein? A segunda prateleira são os livros históricos detetives, que contam sobre a história do povo de Israel e o cuidado do Senhor ali no meio do seu povo. Logo depois vem os livros poéticos, os livros que trazem orientações, aconselhamentos, trazem louvores. São ali o livro de Provérbios, Salmos, Eclesiastes e Cantares. E a prateleira seguinte é a prateleira dos profetas, os profetas maiores e os profetas menores. Esses homens que escreveram ali sobre algumas profecias, algumas coisas que Deus falou que aconteceria no futuro, na vida do seu povo. Até mesmo sobre aquelas profecias que falavam sobre Jesus, sobre a vinda do Messias a esse mundo. Vocês se lembram? E no Novo Testamento, hein? Como se chama o nome da primeira prateleira, hein? A primeira prateleira tem aqueles livros que são chamados de Evangelhos, detetive, que conta a história da vinda de Jesus aqui nesse mundo, quando ele nasceu, quando ele cresceu e cumpriu a sua missão de morrer na cruz por mim e por você. Fala também sobre a ressurreição de Jesus. Esses livros são os livros mais importantes ali, que contam a história mais importante de toda a Bíblia, que é a missão de Jesus aqui e o plano de amor de Deus por nós. Logo depois vem a prateleira que tem um único livro, que é o livro de Atos, que é chamado de livro histórico, que conta a história do começo da igreja aqui nessa terra. E aí, nas prateleiras seguintes vem o quê? As cartas de Paulo e depois embaixo as cartas gerais, as outras cartas. Que cartas são essas, hein? São as cartas que os apóstolos de Jesus escreveram para as igrejas, para outros cristãos, para fortalecer essas pessoas na fé em Jesus, para que eles não desanimassem, continuassem ali, ó, firme e forte na presença de Deus. E a última prateleira, hein? Também só tem um único livro. É a prateleira do livro de Apocalipse, que também é chamado da revelação, de livro profético, que conta sobre o que vai acontecer no final dos tempos, sobre a vinda de Jesus, sobre a volta dele, a batalha dele com Satanás, hein? Já sabemos que Jesus é o vencedor. E o livro de Apocalipse fala também sobre o quê? Sobre o novo lar que Jesus está preparando para nós vivermos com ele lá no céu, detetives. Que delícia, que maravilha saber que esse livro ele é completo do início ao fim,
conta tudinho o que Deus quer que eu e você saibamos sobre ele. Mas antes de entrar na investigação de hoje, porque também a nossa série não acabou por aí. Temos muitas coisas ainda para aprender sobre esse livro dado por Deus, esse livro super legal. Vamos então cantar uma canção, relembrar essa canção que fala sobre a Bíblia e como você precisa, detetive, como você precisa ler, estar em contato com esse livro diariamente e conhecer cada dia mais. Vamos louvar ao Senhor? Sabe, gente, a Bíblia é um livro muito especial. Nela, Deus colocou uma coleção de livros que nos ensinam tudo o que precisamos saber sobre quem Ele é e sobre a vida que Ele tem para nós. Por isso, é importante nós conhecermos todos os livros da Bíblia. E nesta hora, vamos cantar juntos quais são estes livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias,
que lindo, que maravilha é louvar o Senhor e saber que Ele aguarda, Ele espera ansiosamente para que você, detetive, tenha contato com a sua palavra todos os dias, que você possa lá entrar no seu quarto, desligar a televisão, desligar o celular, os joguinhos, deixar o brinquedo de lado e ter um momento só você e o Senhor. Que prazer que é esse momento, não é verdade? Muito bem, vamos então nos preparando para a investigação de hoje. Pega aí a sua Bíblia, pega também a sua revista Detetive Júnior, se você tiver. E como você está vendo, a Ruth está hoje aqui comigo porque tem senha nova para memorizar, detetive. E hoje o versículo é um pouco complicadinho para memorizar, mas nada que você que é muito inteligente não consiga. E a Ruth está aqui para nos ajudar nisso. Vamos lá? Vamos aprender qual é a nova senha, Ruth? Vamos lá? Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15, versículo 4. Muito bem, Romanos 15, versículo 4. Esse versículo que nos ensina que a Bíblia, a palavra de Deus, foi escrita para nos trazer esperança, para nos trazer essa palavra de que tudo vai ficar bem, porque é o Senhor quem cuida de nós e Ele tem cuidado de nós em todo o tempo, detetive. Muito bem, vamos lá então para a investigação de hoje. Partiu investigação? Vamos então, detetives, para mais uma investigação dessa super série que se chama O Livro Super Legal. Mas para entrar na investigação, vamos falar a nova senha, detetives, que está lá em Romanos 15, verso 4, que diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos 15, verso 4. Muito bem, dito a senha, vamos conhecer mais uma curiosidade sobre a Bíblia no mundo, que também deve ser um motivo de oração. Hoje vamos conhecer o povo Quechua. O povo Quechua é descendente dos índios incas, que vivem no Peru e na Bolívia, nas frias montanhas dos Andes. Muitos desse povo se dizem católicos, mas adoram espíritos detetives. Por isso, precisamos orar por aqueles que estão traduzindo a Bíblia para a língua Quechua. Precisamos orar, detetives, para que o povo Quechua possa compreender a palavra de Deus, a Bíblia. Não esqueçam de orar, hein, detetives, pelo povo Quechua. Amém? Muito bem, vamos então à investigação de hoje, que é a investigação número 13. E o tema dessa investigação é: com que me pareço? Com o que será que a Bíblia, a palavra de Deus, se parece, hein, detetive? É isso que vamos ver nessa investigação. Mas antes de saber o mistério de hoje, deixa eu te fazer uma pergunta. Detetive, alguma vez alguém já disse que você é um doce? O que significa dizer a uma pessoa que ela é um doce, hein? Ah, é isso mesmo. Trata-se apenas de uma comparação. Não quer dizer que a pessoa é enfeitada com chantilly e cereja. Quer dizer que a pessoa é amorosa, bondosa. Pois bem, algumas pessoas escreveram sobre a Bíblia da mesma forma, dizendo com que a palavra de Deus era parecida. Quem lembra do Salmo 119,
versículo 5, hein? Ah, esse versículo foi uma das nossas senhas nessa série de investigações, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nesse versículo, a palavra de Deus é comparada com uma lâmpada, porque ela nos guia por onde devemos andar, ou o que devemos e não devemos fazer. Existem mais comparações feitas à palavra de Deus. É isso que vamos descobrir no mistério de hoje, que é: o livro que estamos estudando foi comparado com alguns elementos. Quais são eles? Para descobrir essa resposta, vamos investigar na Bíblia os textos de Jeremias 23, verso 29 e Lucas, capítulo 8, do verso 5 ao 11. Vamos então à primeira pista, a pista número 1, que diz assim: fogo. Lá no livro de Jeremias, capítulo 23, verso 29, diz assim: não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha? Nesse versículo, detetive, a Bíblia é comparada com fogo. Mas para que serve o fogo, hein? Ah, muito bem! O fogo serve para esquentar, cozinhar os alimentos, fazer um delicioso churrasco. Mas vocês sabiam que para purificar ou limpar o ouro é preciso levá-lo ao fogo? Sim, quando o ouro é aquecido, é possível retirar dele toda a impureza, qualquer cisquinho que pode prejudicar o seu brilho e o seu valor. Vocês sabiam que o pecado, detetive, é como o cisco que suja o coração? Ah, mas a palavra de Deus é como fogo, que pode limpar e purificar o nosso coração. Quando você lê a Bíblia e aprende a praticar o que agrada a Deus, o seu coração está sendo purificado pela palavra de Deus. E é por isso que afirmamos que a palavra de Deus é como fogo. Sabem, quando um filho desobedece aos pais, ele pode se tornar um filho obediente, mediante o conhecimento que vem da palavra de Deus. Entenderam? Muito bem, vamos à segunda pista, que diz assim: martelo. Ainda lá no livro de Jeremias, capítulo 23, verso 29, fala sobre um outro objeto. Vamos ler novamente? Diz assim: não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha? O outro objeto mencionado nesse verso é um martelo. Mas para que serve um martelo, hein, detetive? Isso mesmo, o versículo está dizendo que o martelo esmiuça a rocha. Ou seja, ele faz o rochedo virar pó, detetive. Você já viu alguém demolindo uma calçada ou um muro? Então, geralmente as pessoas usam um martelo para quebrá-los. Da mesma forma, Deus às vezes usa a palavra dele para esmiuçar, quebrar os corações duros como a pedra. Pessoas com o coração endurecido são orgulhosas, pensam que não precisam de Deus nem de ninguém. Mas, quando ouvem a palavra de Deus, como lá em João 15, 5, que diz assim: sem mim, nada podeis fazer. Ah, aí, essas pessoas são reduzidas a pó, detetive, porque elas reconhecem que precisam de Deus para tudo. Ah, Deus age assim, detetives, porque o coração orgulhoso de pedra não agrada a Ele. Mas o coração que agrada ao Senhor é um coração
humilde. Vocês se lembram, detetives, de uma história que está lá no livro de 2 Reis, capítulo 5, que conta a história de um homem chamado Naamã. Naamã estava doente, mas mesmo assim ele tinha um coração orgulhoso e não queria ouvir a orientação do profeta, que pediu para entrar e se banhar no Rio de Jordão. Só depois que Naamã deixou seu orgulho de lado e se banhou no Rio Jordão por 7 vezes, é que ele foi transformado ao obedecer e reconhecer o Senhor como o único verdadeiro Deus. Entenderam? Muito bem, vamos à próxima pista, a pista número 3, que diz assim: semente. Lá no livro de Lucas, capítulo 8, do verso 5 ao 11, conta a história da parábola do semeador, que diz assim: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras e, quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. E a outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Ao contar essa parábola, Jesus terminou dizendo: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Viram, detetives? Agora temos a resposta para o nosso mistério. Turma, há na Bíblia outras comparações relativas à palavra de Deus, mas estamos estudando apenas 3. O último objeto mencionado aqui foi a semente. Você sabe o que representa o solo, a terra, onde a semente caiu? Ah, sim! Essa terra representa o coração dos ouvintes da Bíblia. Detetive, se você ouve a palavra de Deus e obedece ao que ela ensina, o seu coração é como um terreno frutífero. A semente que representa a palavra de Deus foi plantada nele e está crescendo e dando fruto. É claro que não vai ficar saindo folhas pelas suas orelhas, hein? Mas lembre-se, isso é uma comparação. Nós usamos a comparação da semente e do fruto para explicar que você ouve e pratica o que aprendeu. Toda boa ação que você faz por obedecer à palavra é um fruto da semente da palavra do Senhor que está no seu coração. Por exemplo, lá no livro de Efésios 4, 25, diz que devemos falar somente a verdade. E como é que você pratica isso, hein? Muito bem, não mentindo e dizendo somente a verdade. Assim, as palavras verdadeiras que saem da sua boca serão como frutos da palavra de Deus que você ouviu. Podemos agradar a Deus sendo ouvinte e praticante da sua palavra. Vocês se lembram da história de um homem chamado Zaqueu? Lá no livro de Lucas, capítulo 19, do verso 1 ao 10, conta que Zaqueu era um cobrador de impostos e fazia muita coisa errada. Mas, depois que ele teve encontro com Jesus e a palavra de Deus foi semeada em seu coração, a vida de Zaqueu foi transformada. Ele teve a atitude de devolver tudo aquilo que ele havia roubado. Isso, detetives, é o fruto que a palavra de Deus gerou no coração de Zaqueu. Entenderam? Vejam, hoje conhecemos alguns elementos com os quais a Bíblia é comparada. Vejam, a Bíblia é comparada com fogo, a Bíblia é comparada com um martelo e a Bíblia também é comparada com uma semente.
E você, detetive, deve conhecer a palavra de Deus para que o seu coração seja humilde, purificado e que produza bons frutos, que são as atitudes que Deus espera de nós. Amém? Muito bem, diante dessas pistas e do mistério de hoje que foi, o livro que estamos estudando foi comparado com alguns elementos. Quais são eles? E aí, já sabem a resposta? Então a nossa eureka é... Tchan, 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 tchan. A Bíblia foi comparada com fogo, com martelo e com semente. Essa foi fácil, hein, detetives? Muito interessante saber que a Bíblia também é comparada a esses símbolos. A Bíblia diz que grande paz tem os que amam a lei do Senhor. E aí, você ama essa palavra? Ah, como eu amo a lei do Senhor! E aí, gostaram da investigação de hoje? Ah, muito legal saber que a Bíblia ela é comparada também a símbolos, detetive. A Bíblia é comparada com fogo, porque o fogo, ele purifica, assim como ele purifica o ouro, ele purifica o nosso coração de todo pecado. À medida que você vai ler a Bíblia, você vem e pensa nas coisas erradas que você anda fazendo, você se arrepende, o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, e vem nos limpar, nos purificar de tudo que é mal, toda desobediência, toda coisa errada que fazemos. A palavra de Deus vem nos limpar, detetive. Olha que incrível! E a palavra de Deus também ela é como um martelo, que vai lá e quebra aquele coração de pedra, aquele coração orgulhoso. Às vezes a gente acha que não está fazendo nada de errado, né? Bota a mão no ouvido assim, não quer ouvir a orientação, não quer ouvir a correção. E aí quando a gente lê a palavra de Deus, é como se fosse um martelo que vai lá, quebra aquilo tudo, esmiuça aquela rocha e aí transforma o nosso coração para um coração de carne, um coração sensível a ouvir a voz de Deus, um coração obediente e humilde. E vimos também que a palavra de Deus ela é como uma sementinha, né? Que quando é lançada na terra, quando ela é lançada no solo que é o nosso coração, o que acontece? Ela cresce como uma árvore. Você cresce como uma árvore, detetive. E aí você começa a dar frutos da obediência. Você começa a praticar os ensinamentos. Você começa a ser um menino, uma menina que ama Jesus. Você começa a ser um filho, uma filha obediente, um bom aluno da escola, um bom amigo que ajuda o seu próximo, que respeita as pessoas que estão ao seu redor. Você se torna ali uma pessoa que quer fazer tudo para agradar a Deus. Isso que é dar frutos, isso que é a semente de Deus cair numa boa terra que é os nossos corações. Que maravilha saber que a Bíblia é comparada a esses símbolos. É verdade que a Bíblia fala também de outros símbolos, fala também que a Bíblia é como mel, porque ela é doce. Então existem muitos outros elementos, muitos outros símbolos que a Bíblia ela é comparada, que ela se parece também. E foi muito legal saber disso, saber que a palavra de Deus, ao mesmo tempo que ela pode ser como mel, né, ser uma delícia, ela também vem como uma espada e ela penetra o nosso coração, entra em lugares onde você nem imagina, né? Ela entra no nosso espírito, entra na nossa alma e traz cura, traz libertação. Isso tudo através desse livro. Por isso que a Bíblia não é um livro qualquer. Não é um livro de contos, de fadas, não é um livro de historinhas, de lendas. Não, a Bíblia é um livro vivo. Um livro vivo. Uma palavra que vai de encontro com a nossa alma, detetive, com o nosso espírito. Que maravilha esse livro incrível dado por Deus. Então vamos falar com o Senhor, vamos agradecer a Ele por esse livro tão precioso
que é a Bíblia. Vamos falar com Deus? Cabeça baixa, olhos fechados, pensando em Deus e no fim, amém. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, ó Deus, por tudo que aprendemos aqui nessa investigação, em cada pista que nos ensinou que a Tua palavra não é um livro qualquer. A Tua palavra, ela nos purifica de todo pecado. Por isso te peço, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor visite cada criança, cada junior nessa hora e que os coraçõezinhos sejam limpos, purificados pela Tua palavra. Que o Senhor tire, ó Deus, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que entristece o Senhor dos corações, em nome de Jesus, Pai. E a Tua palavra também é como um martelo que quebranta os corações endurecidos. Eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor, ó Deus, arranque todo o orgulho dos corações que não querem obedecer ao Senhor. Que a Tua palavra seja ali, ó, como um martelo, quebrantando os corações. Ó Deus, que a Sua palavra também seja como uma semente numa terra boa, que ela encontre um lugar bom para germinar e crescer em cada coraçãozinho, que os Seus ensinamentos possam se tornar prática de vida e que possam dar frutos nos nossos corações, nas atitudes, no nosso dia a dia, Senhor. Que não sejamos apenas ouvintes da Sua palavra, mas que sejamos praticantes. Ó Deus, em nome de Jesus, fica conosco, Senhor, e venha nos ensinar mais de Ti, porque o nosso maior prazer é alegrar o Teu coração. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Muito bem. Antes de saber qual é a atividade de hoje, nós vamos louvar ao Senhor com mais uma canção, com mais um louvor que fala sobre obediência. Como nós vimos e aprendemos hoje, quando a palavra de Deus ela entra em nós, né? Ela nos transforma, nos torna uns filhos obedientes ao Senhor. Nós possamos a praticar esses ensinamentos no nosso dia a dia. Então essa canção fala sobre isso, obedecer. Vamos louvar ao Senhor? Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor.
Amém! Glória a Deus! É isso aí! Obedecer é prova de amor, detetive. Com alegria você vai obedecer ao Senhor, porque essa sementinha da palavra de Deus encontrou uma terra boa no seu coração e você tem dado frutos da obediência. Amém? Muito bem! Agora preste atenção nas orientações da atividade de hoje, que tem a ver sobre esses frutos que você vai dar à medida que você vai permitindo que a palavra de Deus encontre um bom lugar, uma terra boa no seu coração. Para a atividade de hoje, você vai precisar de papel, lápis e canetinha e nós vamos confeccionar uma dobradura de árvore. Você vai aprender como fazer essa dobradura já já. E depois de pronta a sua árvore, você vai escrever nela os frutos da palavra de Deus na sua vida. Sabem, detetives, para que você seja considerado um bom ouvinte da palavra de Deus, você deve praticar esses ensinamentos. Então, como exemplo de fruto da sua obediência à palavra de Deus, você pode escrever que você deve amar a Jesus, você deve obedecer aos pais, você deve ajudar o seu próximo, você deve ser uma pessoa agradecida, detetive. E você deve ter um coração humilde, não um coração orgulhoso de pedra. E você também deve obedecer à palavra de Deus e os seus ensinamentos. Esses são alguns exemplos dos frutos da palavra de Deus no seu coração, detetive. E aí, vamos fazer germinar esses frutos, detetives? Vamos lá? Mãos à obra? Bem, como nós vimos para a atividade de hoje, nós vamos confeccionar uma dobradura de árvore aqui como essa. A palavra de Deus fala que nós somos como árvores, enraizadas ali na palavra de Deus, que foi a sementinha ali que brotou nos nossos corações. E já que nós somos comparados a uma árvore, precisamos dar bons frutos, árvores de bons frutos, não árvores com frutos estragados, hein? O fruto que você deve dar na sua vida, com o seu viver, você deve expressar, através das suas atitudes, o bom fruto que a palavra de Deus gerou no seu coração. E aqui, eu fiz a minha árvore, assim como você vai fazer a sua, Depois de fazer a dobradura, você pode colorir, decorar e escrever nessa árvore alguns frutos, que você pode dar no seu viver aí, à medida que você vai aprendendo e obedecendo a palavra de Deus. Eu escrevi aqui, amar a Deus, obedecer aos pais, ajudar o próximo,
ser uma pessoa agradecida. Deus ama aquele que tem um coração agradecido, detetive. O que mais? Ter um coração humilde, nada de ser orgulhoso. E obedecer a palavra de Deus em tudo, obedecer os mandamentos do Senhor. A palavra de Deus, a gente já sabe, né? Que a palavra de Deus é cheia de orientações de como a gente pode viver, o que podemos fazer e o que não devemos fazer de jeito nenhum. Coisas que trazem destruição, trazem tristeza, essas, a gente fica longe. Então precisamos obedecer a palavra de Deus. Então, aqui são alguns exemplos de frutos que você pode dar aí no seu viver. Você pode escrever também outras coisas que não sejam essas, que refletem a sua prática de obediência àqueles ensinamentos que o Senhor colocou na sua palavra, na Bíblia, né? Nesse livro que nós estamos aqui, amando cada vez mais conhecer. Muito bem, vamos fazer essa atividade? Mãos à obra? Agora você que é detetive júnior, pegue aí a sua revista, que agora é a hora da correção. Nós vamos corrigir as provas do mistério de hoje, que você já deve ter feito aí na sua casa. E hoje é apenas dias de correção, hein? Vamos lá? Muito bem, ficamos por aqui na investigação de hoje, que foi incrível conhecer esses símbolos que a Bíblia é comparada a detetive. E nós já estamos, na reta final dessa série de investigações. Você acredita como passou rápido? Domingo que vem já vamos para a investigação número 14. E se eu fosse você, não perderia por nada. Nós vamos aprender no próximo domingo que a Bíblia também é comparada com uma rocha. Sabe? Toda construção precisa de uma base bem forte para que a construção de uma casa ou de um prédio não desmorone. E a nossa vida também é como se fosse uma construção que precisa ser firmada numa rocha firme. E é sobre isso que nós vamos falar no próximo domingo, hein? Combinado? E hoje, às 17h30, eu convido você a participar do culto infantil online através do aplicativo Zoom. Nós estamos embarcando numa grande aventura, sobre os lugares da Bíblia, e já viajamos por vários lugares incríveis que contam histórias da Bíblia. Já viajamos lá para o Jardim do Éden, já viajamos para Betel, para Canaã, para Sodoma, já viajamos para Hebron, detetive. Imagine, então se eu fosse você, estaria juntinho conosco nessa grande aventura logo mais no culto infantil, hein? E que você tenha uma semana aí muito abençoada, cheia da alegria do Senhor, cheia da presença de Deus, que o Senhor te guarde e te livre de todo mal. Um grande beijo, tchau!